Que bom saber que você está aqui comigo para o estudo da nossa lição de número 8 dessa série de lições sobre a vida, ministério do profeta Jeremias, da classe dos jovens, e eu quero já saudar a você, professora da Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Então estamos diante de nós com a lição de número 8 e desta feita eu vou fazer um pouquinho diferente, ao invés de eu estar usando o tablet, para estar comentando na lição, eu vou providenciar para você um PDF das minhas anotações e, claro, nós vamos colocar isso direitinho para que você possa baixar. Aqui no vídeo, na descrição do vídeo, você pode encontrar este link, então você pode abrir, baixar, imprimir, fica à vontade e assim seguir a lição de hoje. A lição de número 8, portanto, é intitulada O Conselho de Jeremias aos Reis. O texto bíblico está em Jeremias 34, do versículo 1 ao 6, e como diz costume, eu não vou estar lendo toda a lição com você, eu vou estar acrescentando aquilo que no meu estudo eu gostaria de enfatizar se esta fosse a minha turma, de sala de aula para ensinar a escola dominical. Então, eu não só abri mais alguns subtópicos aqui, em alguns eu coloquei mais textos bíblicos para que nós possamos fazer uma aplicação não só no contexto de Jeremias, mas no contexto do Novo Testamento e das nossas vidas também. Então, começando na lição, na página 57 da Revista dos Professores, nós temos o tópico primeiro dizendo um profeta entre os reis. Aí o primeiro subtópico diz Jeremias enviado aos reis, e isso é mais histórico, Então eu leria isso com a turma. No subtópico 2, eu vejo o preço por profetizar aos reis. Então vamos ler, porque eu vou comentar um pouco, colocar alguns versículos deste. Vamos ler o subtópico aí todos juntos. O ministério de Jeremias foi extraordinário. Eu estou na página 57, tópico 1, subtópico 2. Primeiro, porque foi chamado por Deus, depois, pela mensagem que entregou. Pelo contexto histórico no qual estava inserido, pelos efeitos de seu ofício profético e o público a quem foi enviado, composto tanto pelo povo como também pela sua liderança, inclusive os reis de seus dias. Jeremias é conhecido não somente pelas mensagens que entregou durante o seu ministério, mas também pelo sofrimento que isso lhe causou, e eu marquei esta palavra aí. Isso se confirma em diversos episódios na trajetória deste profeta, especialmente na ordem divina que o privou de se casar, não lamentar os mortos e não ir a banquetes. Então nós temos aí estes textos e vamos acrescentar daqui a pouco alguns mais. Terceiro parágrafo diz, por entregar a mensagem de Deus ao povo e principalmente aos reis de seu tempo, Jeremias foi perseguido, posto em prisão e lançado numa cisterna. Então, baseado neste subtópico, eu colocaria ou mostraria para a turma, faria um esboço, parecido com aquele que eu geralmente faço na minha aula dos adultos, e falaria sobre 3 tipos de sofrimentos daqueles que são chamados para o ministério, ok? Claro, neste caso, o ministério profético no contexto veterotestamentário, ou seja, um profeta do Antigo Testamento, e nós podemos, porque vamos dar versículos aqui, aplicar para a realidade do ministério no tempo atual. Então, é muito bonito nós dizemos, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser chamado ou ser parte, ser usado no ministério e etc. Mas nós evidenciamos por este estudo e pelo pouco, não é um estudo profundo, mas o pouco que nós vamos observar no Novo Testamento, que aqueles que são chamados por Deus de maneira específica, eles são chamados para uma vida de transtornos, de sofrimentos, de dificuldades. Às vezes a gente olha para os grandes nomes, os grandes líderes e aparentemente nós encontramos, pelo contrário, uma vida muito tranquila, desde o financeiro até toda a estabilidade na vida que possa ter. No entanto, é de nos abrir o olho e nos questionar como é que pode ser esta diferencial entre aquilo que a Bíblia diz que os chamados ao ministério viveram no tempo do Antigo Testamento, do Novo Testamento e teriam que viver, como chamados, é a natureza do chamado, e alguns que possam estar vivendo realmente sem sofrimentos. Agora, alguns deles também, quero deixar isso muito evidente, é que, apesar de não demonstrarem, mas carregam
né, na sua vida, na sua realidade do seu dia a dia no ministério, e eu conheço não poucos destes servos de Deus que carregam um peso semelhante a esse que nós vamos estar estudando. Então, os 3 tipos de sofrimentos são, em primeiro lugar, as privações determinadas por Deus. Eu achei muito especial do pastor, comentarista da nossa lição, chamar a atenção disso e, claro, graças a Deus que ele o fez, mas é bem evidente na vida de Jeremias, está lá no texto de Jeremias, capítulo 16, versículo 2, 5 e 8, né? E o pastor nos chamou a atenção de que Deus privou a Jeremias de algumas coisas. E o que eu acho interessante disso é que Jeremias não foi o único privado. Jeremias não foi o único dos profetas do Antigo Testamento que Deus gerenciou a sua vida particular, mandando casar ou mandando não casar, mandando comer bem ou mandando ser uma pessoa talvez à parte da realidade de uma sociedade. Então, Deus, que tem um plano especial para alguém, um ministério, um chamado especial, também porque ele conhece todas as coisas e para cumprir a sua vontade como Deus, geralmente priva estas pessoas de viver como os demais. Então, a primeira coisa que nós temos que levar em conta, alguém que é chamado para o serviço exclusivo de Deus, neste sentido, provavelmente tem de Deus determinadas colocações ou requerimentos que não é para os demais. A gente pode até se lembrar daquele jovem que foi chamado para Nazireu, lembra-se dele? Sansão. Ele, desde o seu nascimento, os pais foram instruídos ao que podia e o que não podia, e ele também na sua vida. Mas Jeremias capítulo 16, versículo 2, versículo 5 e o versículo 8, que foram propostos aqui pelo pastor, né? Jeremias 16, 2 diz: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar. Versículo 5 diz: porque assim diz o Senhor, não entres na casa do luto, nem vais a lamentar, nem te compadeça deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. Ainda o versículo 8 diz: não entres na casa do banquete para te assentares com ele a comer e a beber. Então nós vemos aí algumas restrições que Deus fez na vida particular de Jeremias. E eu quero enfatizar isso, porque nós vivemos um evangelho hoje que nós não damos a Deus o direito de entrar, de invadir e de determinar, principalmente se for para restringir. Se for para Deus dizer, tá tudo bem, vá, faça, aconteça, seja um sucesso no meio daqueles, nós dizemos, isso está bem da parte de Deus, né? Mas quando Deus diz, você não pode ir a encontros assim, a festas assim, a ter amigos assim, a participar assim, e eu quero dizer que pessoalmente eu tive experiências no caminho da minha vida, aonde eu, da parte de Deus, ouvi claramente determinadas restrições e tive que viver em momentos da minha vida, às vezes de adolescência, de juventude, quando entendemos a parte de Deus que aquilo que talvez seria normal para outras pessoas, Deus nos estava privando porque Ele queria que fosse assim. Então, há privações que não é para todo mundo. E nem faz disso de mim uma pessoa super santa, especial, não. Nós vemos que todos, né? Até tem um texto que fala, lá no Novo Testamento, falando de Elias, que foi um grande profeta. Ele diz, ele tinha as mesmas paixões, ou seja, os mesmos sentimentos, a mesma humanidade que nós temos, Elias tinha também. Então, nós não somos humanos diferentes, no entanto, nós temos diferenciados propósitos de Deus para a nossa vida, e Deus trata conosco até para provar a nossa fidelidade, e assim por diante. O fato foi que Jeremias, Deus requereu dele estas privações, e é comum, vou repetir, é comum que há pessoas que Deus tem chamadas específicas. Deus não permite que eles vivam da mesma maneira que os demais. Eu estou falando não os demais do mundo, eu estou falando os demais na igreja. E as privações são diferenciadas uns dos outros. E isso é coisa de Deus, mistério de Deus com cada um, e nos ajuda a entender com isso que nós não devemos julgar um ou outro porque faz ou deixa de fazer, desde que não estamos falando de pecado, né? Mas de coisas que, enfim, algum vai, outro não vai, nós não devemos julgar porque ninguém sabe aquilo que Deus tem com cada um de nós. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, e este é o capítulo da conversão de Paulo, né? Então, versículo 15 e 16 diz: disse-lhe, porém, o Senhor, isso a Ananias, o profeta,
Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Este quem? Paulo? Para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E olha o versículo 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, Saulo, né, estava num quartinho, cego, orando, pedindo ao Senhor entendimento. Ele tinha ouvido Jesus, visto aquela luz, né, sido trazido cego para Damasco, e ele agora estava ali crendo já em Jesus, mas processando tudo aquilo ali, orando ao Senhor e em jejum, quando Deus fala com Ananias e manda estar com Saulo, inclusive orar por ele, para que ele recobrasse a sua vista e estivesse ali. E nesta palavra com Ananias, a princípio não quis, né? E Deus trouxe essa palavra que nós acabamos de ler. Vai, porque eu o escolhi. Ele é um vaso escolhido, tá? Para este propósito. Ele colocou e disse para ele, este é o propósito que eu escolhi, a Saulo. E ele vai saber como é necessário, quanto ele vai padecer pelo meu nome. Então, o padecer pelo nome do Senhor, as privações, o padecimento é parte do chamado de todo aquele que é chamado ao ministério e a determinadas outras vocações dentro do contexto espiritual da casa de Deus, do reino de Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 12, ainda versículos 7 ao 9, diz o seguinte: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Deus permitiu Paulo ter este espinho na carne. Não vamos falar ou pensar o que possa ser. Um problema, algo que lhe doía, lhe conduía, né? O propósito é a única coisa que está explícito aqui. Ele diz, a fim de me não exaltar. Por quê? Porque o contexto, ou seja, os versículos para cima, Paulo lhe foi dado ver realidades no terceiro céu, aonde nós não somos, não é normal que as pessoas vejam estas coisas. Aí você vai dizer, irmã, hoje em dia é normal. Estão vendo outras coisas. Porque foram 2 pessoas na Bíblia somente que foram levados por Deus a essa dimensão. A primeira é este caso aqui de Paulo. E quando ele voltou, né, de ter estado ali no terceiro céu, que é o céu de Deus, para ver o que Deus permitiu ele ver, a palavra diz que ele não pôde falar nada. Deus proibiu ele de falar qualquer coisa. Então, aqueles que vão e voltam e falar que viu e que aconteceu, não é bíblico, irmão. O único caso que Deus permitiu falar foi um caso exclusivíssimo. Trata-se de João na ilha de Patmos. Por quê? Porque a ele foi dada toda a revelação do Apocalipse. Aí foi o contrário. Deus levou a João, Jesus, né, estava ali presente em diversas situações, mas quem disse, escreve tudo que você vê. Claro que ele viu muitas coisas figurativamente que ele não entendia, né? Ele entrou numa dimensão que ele viu, inclusive, coisas do futuro, glória seja dada ao nome do Senhor, mas nesta graça extraordinária, desta dimensão que nós não a conhecemos, o pouco que conhecemos é pela Escritura, foi o contrário. Deus disse, escreva tudo. E foi selado e está neste livro canônico que nós o temos. Fora disso, irmão, desculpe, não é bíblico. E isto que aconteceu com Paulo foi uma vez acontecido, e Deus disse, não fale nada. Mas ele recebeu revelações, glória a Deus. Ele foi, num certo sentido, presenteado de ter tido esta experiência com aquilo que Deus lhe quis ensinar. E aí, o texto que acabamos de ler é que Deus permitiu uma fraqueza, uma tragédia que deixasse ele arrasado, né? Para que ele não se exaltasse. Então, você vê na prática da vida de Paulo um obreiro que não era exaltado por aquilo que ele sabia, por aquilo que ele conhecia de Deus, pelo contrário, um obreiro que soube sofrer e como ninguém para cumprir o seu ministério. Inclusive, acabou a sua carreira sendo decapitado pelo nome de Cristo. Amém?
Então ele orou ao Senhor para o Senhor desviar dele aquele problema. Mas qual foi a resposta de Deus? Não tiro. Você vai ficar com a minha graça, porque a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza, né? Aí o que Paulo decidiu fazer? Então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, tá? Então essas privações, mesmo o espinho na carne, Paulo chegou à conclusão que eu vou sentir prazer, eu vou de boa vontade me gloriar nelas, nas minhas fraquezas. É o que está escrito aqui no texto, até no versículo 10, que eu acabei de falar as palavras, né? Então, o que é isso? Deus permite para os profetas, para os apóstolos, para esses missionários, para o ministério, aqueles que são vocacionados por Deus para uma obra específica de Deus verdadeiramente, passar e viver e conviver com este tipo de privações e problemas. Deus não tira deles. Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, ele pode fazer milagre na vida deles como na nossa vida, como fez para Paulo, que foi picado por uma víbora mortal e todo mundo na ilha pensou que ele ia cair duro na mesma hora, porque todo mundo morreria, mas o Senhor o livrou. Mas deixa aqui, não, porque até aquilo ali foi posto na vida do obreiro, para que ele não se exaltasse. A exaltação é um perigo muito grande na nossa vida. E graças a Deus pelas nossas fraquezas. Eu sei que isso é uma classe para jovens. Os jovens têm um pouco menos de fraquezas do que aqueles que já vão, né, caminhando na idade. Que o seu corpo, a sua mente, a sua saúde e as demais fraquezas da realidade do dia. Mas os jovens já estão começando, alguns, né? Não nasceram em berço de ouro e têm as suas debilidades, as suas faltas, e isso nos ajuda a depender de Deus. Aleluia, sermos humildes, agradecidos, dependentes, todas virtudes próprias para aqueles que servem ao Senhor. Então, falamos, do primeiro tipo de sofrimento é as privações que é Deus que faz, é Deus que permite, é Deus que coloca sobre as nossas vidas. Pode isso, irmãos? Não é maldição? Não, irmãos. Esse é o evangelho louco e antibíblico que tem sido pregado por aí, à torta e à direita. Você vai e você vê os louvores e as coisas de todas essas igrejas, chamemos de moderna, pós-moderna, o que quer que seja. E eu não quero saber por título de moderno e pós-moderno, porque todos nós vivemos na realidade pós-moderna no sentido cultural. Mas o que eu quero dizer é que estão introduzindo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, introduzindo um evangelho que não é o evangelho bíblico. Porque foi Jesus e foi a realidade vivida nestes apóstolos primeiros, que são a base para nós seguirmos este modelo. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, isso para todos os crentes, não é? Então, para aqueles que são chamados a uma vocação especial por Deus, Deus dispõe privações, Deus dispõe problemas que vão mantê-lo, aleluia, no cadinho para serem úteis para Deus. Segundo, perseguições. 37 de Jeremias, 15 e 16, nós vamos colocar não só o versículo que o pastor colocou aqui, no caso este, né? E vamos estar te dando um ou outro, dois versículos para você ter para a sua sala de aula também. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Versículo 16, entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço, nas suas celas, ficou ali Jeremias muitos dias. Então veja a perseguição que ele viveu. Vamos voltar lá em Atos dos Apóstolos, no contexto de Paulo, Atos 14, versículo 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, olha o que fizeram, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Ou seja, o apedrejaram até que pensava que o homem tinha morrido. Graças a Deus, ele não morreu, seguiu fazendo a obra do Senhor, mas este é o nível de perseguição a que Paulo foi disposto. Eu ainda quero ler com você, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz, e também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então está aí. Essa palavra foi de Paulo para Timóteo, um obreiro, um chamado, um vocacionado. E ele está falando das perseguições, o contexto aqui, que ele, Paulo, viveu. E aí ele diz a Timóteo, também todos aqueles, e aí não é só obreiro, mas principalmente você, Timóteo, você é obreiro, já fica sabendo, né?
Não se escandalize com isso, não. Todos que plenamente querem viver em Cristo Jesus vão padecer perseguições, né? Então nós vimos aí que este é um segundo tipo de sofrimento, que é aqueles que têm um chamado vocacional ao ministério, ministerial, no caso chamado ministerial, vão sofrer privações da parte de Deus, perseguições e sofrimento por causa dos desobedientes. Que sofrimento é esse? É a dor no coração. Jeremias capítulo 9 e versículo 1, né? Isto você vai ver no livro todo, aquilo que Deus vai falando. Muitas vezes Jeremias, às vezes até Deus, a gente lê um versículo aqui, Deus manda, não ora por eles, não chora por eles, não se entristece, porque eu vou pesar a mão, Jeremias. Por quê? Porque ele, como homem, está acabado de ver o sofrimento do povo. Versículo 1 do capítulo 9 diz: tomara que a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ou seja, o sofrimento, aquilo que Deus estava dizendo que pela falta de arrependimento ia ser causado para aquela nação, para aquele povo, estava causando uma dor muito grande no coração de Jeremias. Capítulo 4 de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, eu vou deixar mais outros 2 textos para você aí, diz o seguinte: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que Paulo está dizendo aí? Olha, vocês já nasceram de novo, mas eu estou sentindo essa dor de parto espiritual de novo, até ver a formação, né, de Cristo, de verdadeiramente firmeza no evangelho na vossa vida. É alguém que discipulou aquela igreja e que saiu para continuar fazendo a obra, e chegou gente de outro lugar, começou a trazer história lá, que devia fazer assim também, que era assado. No caso de lá, foi que eles precisavam também se circuncidar, porque também era a lei de Deus e etc. E os irmãos de lá caíram na conversa deles. E ficaram, não só quiseram, né, se circuncidar, mas já criticando a Paulo, que, né, enfim, uma confusão. E Paulo escreve com uma autoridade ímpar para aquela igreja que ele ganhou para Jesus. Mas o problema não é só ele ter a sua autoridade que ele ganhou para Jesus. O problema é permanecer na verdade do evangelho, porque outra verdade não existe. Além da verdade, o que é fora da verdade se chama mentira, se chama engano. Mesmo que o engano seja um pouquinho de grau assim de diferente, já não é a verdade, ok? Então Paulo se levanta não pelo seu próprio, porque eu sou, porque eu ganhei, não, mas pela verdade. E ele aqui está sentindo essas dores por causa da fraqueza dos irmãos que caíram naquele engano, e poderia ser, segundo o que ele ensina na carta de Paulo aos Gálatas, né? A gente estudou no trimestre passado, podia parecer uma coisa, aos meus olhos, não tão grande, mas ele diz, completamente a mesma coisa que você abraçar um outro evangelho. Ou você escolhe um, ou você escolheu o outro. Estas duas verdades, ou essas duas supostas verdades não coincidem. Ou uma é verdade, ou a outra é verdade. E agora nós entendemos a seriedade. Segundo aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 15, é o último texto que eu vou deixar aí para este tipo de sofrimento, para a gente entender, não é? Há vários textos, com certeza, mas vou deixar para você 2 Coríntios 12 e 15, que diz o seguinte: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Então veja aí, Paulo, este é o contexto de igreja, viu, irmãos? Recebendo crítica, sendo perseguido dentro da igreja que ele ganhou, irmão, que ele deu a vida por eles. E agora ele fala, irmãos, eu não tenho problema com isso. Eu posso me gastar, aliás, eu quero me gastar. Eu vou me deixar ser gasto, ou seja, a minha vida eu entrego por amor a vocês. Ainda que, para ser sincero, quanto mais eu faço isso, menos eu me sinto amado por vocês. Mas tudo bem, esse é meu sentimento, eu não vou deixar de me deixar gastar. Então, este sofrimento, até ver os irmãos firmados, até ver o crescimento espiritual dos irmãos
que estão agora na igreja, as pessoas deixando uma vida, não é, claudicante e se firmando no evangelho, não dando ouvidos aos enganadores que vão sempre ter e muito mais nos últimos dias, diz a palavra de Deus. Todo o estudo dos últimos dias você pode ver, toda vez que a Bíblia fala dos últimos dias no contexto do Novo Testamento, ele fala de falsos profetas, de falsos doutores, de homens que enganarão a igreja, tudo é no contexto da igreja. Então, hoje, não é à toa que nós vemos uma multidão de coisas e que a pergunta até nossa, para nós é essa: será que nós estamos vendo que estão tentando nos enganar? Que Deus nos ajude a fazer. Mas esta realidade de ver a igreja sendo enganada é muito forte para aquele que é chamado. E é um sofrimento que a pessoa carrega dia e noite. E muitas vezes ele ou ela não pode gritar e falar forte com as pessoas porque não vai resolver. Pelo contrário, você vai acabar assustando, né? Então, muito deste sofrimento é levado aos pés do Senhor em oração e em gemidos, até que Deus complete a obra e, com certeza, entenda a oportunidade, ensinando e falando a verdade. Então, falamos aí, né? Já foi tempo demais aí, mas os 3 tipos de sofrimento do chamado ao ministério. O segundo tópico, ele é intitulado Jeoaquim, o rei que rejeitou a Deus e a sua palavra. Então, no primeiro subtópico, e vai ser a perfeita continuação deste primeiro estudo, e essa é a parte maior do estudo, tá, irmãos? No final da aula é coisa já bem pequena, mas nessa aula, os primeiros tópicos são as coisas que eu achei coisas mais importantes para trazer este vínculo, né, com a nossa realidade de hoje. Então, no primeiro subtópico, aí na página 58 lá embaixo, diz quem foi o rei Jeoaquim. Com a morte de Josias, o rei da maior reforma religiosa da história de Israel, Jeoacás, seu filho, o substituiu e reinou por 3 meses. Eliaquim, seu irmão, assumiu o trono em seu lugar e teve o seu nome mudado para Jeoaquim, pelo faraó Neco, a quem serviu como rei vassalo. A expressão "e fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus", define a triste trajetória deste rei, cujas marcas centrais de seu governo foram e eu quero marcar essa palavra, introdução. As marcas centrais do seu governo, este governo de um homem, de um rei que foi mau aos olhos do Senhor, seu Deus. O mal que ele fez foi introduzir práticas religiosas, práticas pagãs e idólatras. Eu estou seguindo a leitura aqui. Frouxidão moral, a perseguição a profetas fiéis. Jeremias profetizou contra a injustiça praticada por este rei na construção de seu palácio. Ele usou mão de obra escrava, então seria um quarto aí, não é? Razão pela qual foi perseguido de forma implacável. E eu vou parar por aí, porque é sobre isso que eu quero falar. O grande problema de Jeoaquim aqui, o servo de Deus colocou, é que ele introduziu. E por que a palavra introduziu está 100% correta? Porque o rei que reinou por muito tempo antes dele foi um rei que limpou a igreja. Na época, o povo de Israel, ok? Foi um rei que levou o povo a obedecer a Deus, a ficar no caminho de Deus. Agora, este rei introduz aquilo que não era parte no contexto do povo de Deus. E eu gostaria que esta palavra falasse forte a nós, aos jovens da nossa igreja. Por quê? Porque nós somos ávidos por natureza. Eu estudando sobre essas coisas de marketing do YouTube, essas coisas assim, uma das coisas que eles falam, olha, se você quer ser visto e ganhar os milhões, e eu não estou atrás disso, eu ponho o meu material normal, mas eu estudo várias coisas. E, entre elas, observando estes comentários, estes vídeos ou essa literatura, eles dizem, uma das coisas, tem várias coisas, né, que causam as pessoas quererem ver algum vídeo ou alguma coisa. E uma delas, que é muito forte, ele diz, é coisa nova. Se for uma novidade, é impressionante. O povo, pá! Então, se essa é a nossa natureza humana, isso são pessoas naturais que observaram, eles são pessoas de todo tipo de contexto, pessoa de negócio, pessoa enfim, de todo tipo de contexto que possa buscar atrair a atenção de alguém, ok? Então, a novidade é uma das coisas que mais chama a atenção das pessoas. Não seria diferente conosco? Claro que não. Nós somos crentes, mas nós gostamos de coisas novas. A novidade, como seres humanos, nos chama a atenção, ok? Então, não é difícil que alguém introduza alguma coisa no nosso meio e que nos chame a atenção. E este é um perigo. Porque Deus nos deu esta palavra para que ela fosse firmeza
para que ela fosse o sustentáculo, para que ela fosse a verdade da nossa vida. E aí, alguns vêm, hoje ou ontem, ou amanhã, e diz, olha, você entendeu isso aqui errado. Eles até usam a Bíblia. E diz, agora veja bem por esta ótica. Olhe também isso. E vamos caminhar com aquilo que nós vivemos, trazer para a realidade do nosso dia. E começa a contar uma história em volta, que traz uma novidade para a igreja, cujos frutos dessa novidade pode estar entrando num destes 4 que Joaquim trouxe. Ele era de Deus. Seu coração ele não estava no caminho de Deus, mas ele era um rei do povo de Deus. Ele fazia as coisas como cultos e etc, como se fosse tudo bem. Mas ele introduziu coisas que são exatamente contrárias a Deus. A idolatria, a frouxidão moral, perseguições de profetas fiéis e a mão de obra escrava, ou seja, lucro. Agora eu vou trazer estas práticas para o contexto do Novo Testamento. A idolatria, Jeremias 7, 16 a 18, eu não vou ler aqui por questão do tempo, mas leia este texto, este que eu vou marcar aqui, e você vai ter também no seu PDF, que eu vou botar aqui no link abaixo, tá? Então a idolatria tem este texto, e este é o texto que o pastor colocou aqui para nós. Mas eu vou levar você no Novo Testamento, a Mateus capítulo 6, e versículo 24, quando Jesus diz sobre um Deus que nós somos muito levados a gostar dele. E há muitas igrejas fazendo cursos sobre compras de casa, investimento e etc. Irmãos de bem que estão pensando no melhor, mas que estão focando e colocando dentro do contexto do templo de Deus, do reino de Deus e das coisas de Deus, aquilo que eu concordaria com Jesus. Difícil para mim também, sabe? Eu concordo porque eu tenho que concordar. Porque este texto aqui, para mim, é um dos textos mais fortes da palavra de Deus. Jesus disse o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E a Mamon é o Deus do dinheiro, né? O amor ao dinheiro. Ora, o problema não é dizer para mim, como crente, que você não idolatra o dinheiro. Isso não é problema para mim. E não, provavelmente para você também não. Mas quando Jesus não deixou a coisa aí, pelo contrário, ele disse, olha, para você descobrir se você tem negócio com Mamon, é fácil. Ele disse, se você ama um, e este um seria Deus, o nosso Deus, então ele disse, você vai odiar o outro. E a pergunta de nós é, quem é que odeia ter posses? Quem é que odeia dinheiro? Quem é que odeia? Até eu me pergunto a mim mesmo. Isso serve para julgar a mim mesmo e o meu coração. Ele diz, ou você vai se dedicar a um, e eu sou alguém que digo a minha vida, eu dedico ao Senhor. Aí ele diz, e desprezará o outro. Ou seja, vem a oportunidade, você diz, não, tudo bem. Deus tem suprido a minha necessidade, eu passo essa. Quem de nós despreza, deixa passar a oportunidade? Muitos de nós, muitos púlpitos dizem, irmãos, a oportunidade, agarra, é Deus quem está mandando. Aí eu leio um versículo como esse e me pergunto. E nós temos que nos perguntar. Então a pergunta é, estes que estão trazendo estes ensinos de uma prosperidade que já não está com a mesma visão da prosperidade antigamente, que é só, joga dinheiro aqui que Deus vai multiplicar aquela prosperidade, né? Que ainda está muito presente no meio evangélico, exatamente pelo nosso amor ao dinheiro, que nós o negamos, mas que existe. Então, agora vamos investir em nós mesmos e etc, e saber como o investimento financeiro e melhorar, ou seja, junta a instrução, mas com o desejo e o objetivo e a prioridade, está aqui, a quem você está se dedicando. Então, quando isso entra no contexto da igreja, o que está acontecendo? Está acontecendo o introduzir de idolatrias dentro da igreja. E este é um. Eu não vou citar outras, mas rasga o meu coração de ver várias igrejas, inclusive da minha denominação, que estão introduzindo idolatrias dentro da Santa Igreja do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 a 23. Lembra-se que a gente acabou de falar de Apocalipse, foi uma visão, né? Na verdade, ele foi levado lá, não foi só uma visão.
E Jesus mandou ele escrever, e aqui no caso, neste contexto, são as cartas, né, que ele haveria de enviar, inclusive, às 7 igrejas, e esta é a carta a Tiatira, capítulo 2, versículo 18, vamos ler até o 23, diz: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, ou o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas eu tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei em uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. Versículo 23 e último. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ora, o que eu aprendo daqui? Claro que aqui, a palavra dessa Jezabel não era uma pessoa com o nome de Jezabel, mas o símbolo de alguém, né, que se diz, profetiza, que se diz ensinar as coisas de Deus, que tem ascensão espiritual no meio do povo de Deus, né, e que está introduzindo idolatria espiritual no meio da igreja. Essa idolatria não está falando, quando fala aqui de adultério, não está falando só do adultério de um homem e de uma mulher, ou de sacrifícios da idolatria no sentido de adorar a deuses como imagens. Está falando de qualquer idolatria, como nós acabamos de ver um exemplo clássico de Mamon, né, dentro da realidade da igreja. E a palavra diz que a essa pessoa de liderança que fez tudo isso, Deus deu tempo para que se arrependesse. Deus não deixou de falar e fazer essa pessoa ver. Não tenhamos pena, no melhor dos sentidos, porque a mão de Deus tem prazer em usar. Mas se alguém se fecha para usar e, pelo contrário, está como aquele rei ou como esta figura aqui desta igreja de Tiatira, tá entendendo? Deus vai pesar a mão, mas Deus deu tempo. Eu quero que você entenda isso. Deus deu tempo, porque o dia do juízo vai chegar, mas Deus deu tempo para o arrependimento. A gente conhece um ou outro que chegou o tempo do juízo dele, foi tirado, aconteceu um escândalo, e você diz, ai meu Deus, né? Mas esta pessoa foi admoestada por Deus, Deus deu tempo para que se arrependesse, mas não se arrependeram. E Deus é aquele, fecha aqui nesse contexto, que sonda os corações. E ele vai dar a cada um, tanto aquele que foi o promulgador destas novidades que vieram corromper a igreja, como aqueles que receberam. Vai dar a cada um segundo as suas obras. E é por isso que antes do contexto de Jezabel, ele diz, eu tenho contra vocês. Tá aí, igreja, eu sei que vocês me amam. Eu sei que vocês querem me servir. Até em termos de obras, vocês estão fazendo mais do que no princípio da vossa fé. Mas eu tenho uma coisa contra você. Vocês estão tolerando isso. Está errado. Tem que dizer não. Tem que dizer ao líder. Mesmo se o líder não está vendo ou está tolerando, nós temos que dizer, nós não queremos tolerar esta realidade de profetadas, esta realidade de falta de temor pela palavra de Deus, esta realidade aqui, nós não podemos tolerar porque Deus nos julgará pelas nossas obras. E é o que Deus tinha contra esta igreja. O fato de que vão ter Jezabéis se levantando, aparecendo, entrando no contexto das nossas igrejas, é o natural dos últimos dias, está escrito na palavra que aconteceria. No entanto, a pergunta é, qual é a nossa posição? Algumas vezes, nós não temos nem quase o que fazer, mas muitas vezes nós temos, a começar da nossa postura de não aceitar em nome de Jesus. Então, a introdução de idolatria tem havido hoje, e não pouca, muita, que Deus nos dê discernimento para ver e posição para estar contrário a isso. Volto a dizer, a palavra é a introdução. Então, alguém introduziu na igreja e disse, não, irmãos, tá tudo bem, isso é coisa nova, mas é bíblica. É coisa nova, mas está no contexto agora para a gente ganhar as almas de hoje. É coisa nova, mas tá tudo certo. Veja que o poder de Deus aparecendo. Frouxidão moral, o que significa isso? Práticas que não estão de acordo com a moral de crente.
Em outras palavras, como a gente dizia antigamente, isso não é coisa de crente. Mas hoje a pergunta é o que não é coisa de crente mais? Eu vou levar um texto muito curto, mas uma palavra que eu vou deixar aí para você. Tem o texto de Jeremias, tá? O Jeremias 7, 5 a 11. Você leia, por favor, que este é o contexto de Jeremias. Mas eu vou deixar 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Então, Paulo falando a Timóteo, né? Acerca destes obreiros dos fins dos tempos. Eu vou dar o contexto aqui do versículo 1, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante, diz: sabe, porém, isso que nos últimos dias, quais são os últimos dias? O que nós estamos vivendo. Sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, e eu vou ficar aqui no 4, né? Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E aí é onde eu vou enquadrar a frouxidão moral. Estes líderes, estas pessoas que estão bem no meio da igreja, porque o contexto aqui, Paulo está dizendo a Timóteo, no contexto da igreja, irmãos. É no contexto da minha e da sua congregação. Então tem pessoas que até, às vezes, não é da liderança, mas é amigo de todo mundo, é crente. Mas são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O que é deleite, irmão? As coisas da carne. É de ter namorada, é de ter dinheiro, é de fazer aquilo, é de viver daquela maneira, é de gostar dessas coisas, é de querer inovações. Ai, mas irmã, tem contra tudo inovação? Não. Eu vivo no século de hoje, eu estou usando um veículo dos dias de hoje. Você está me ouvindo pelo YouTube. Meu esposo, a área dele é tecnologia. Eu não estou falando de inovações na tecnologia nem da ciência, eu estou falando de introdução de inovações contra a santidade da igreja. É isso que eu estou falando. Como aconteceu naquele tempo, era inovação naquele tempo, porque Israel, Judá no caso, estava bem, porque o rei anterior colocou todo mundo no caminho de Deus. Eu estou falando do que é contrário ao caminho de Deus, eu estou falando de inovações que vão tirar o povo do caminho de Deus. É isso e nada mais. E até que eu saiba, na minha Bíblia, pela graça de Deus, diz ou você é amigo de Deus ou é do mundo. Tiago fala isso claramente, eu não vou lá, não é o caso agora. Mas a frouxidão moral destes obreiros, inclusive, é que são mais amigos do deleite. Você vai escutá-los fora e as piadinhas, as risadinhas, as preferências. São essas. É de prazeres humanos, carnais, do que de Deus. A palavra no púlpito fala de Deus. Mas até nelas você vai ver que a prioridade é humanista e é carnal, porque são mais amigos dos deleites do que do mundo. Abramos os nossos olhos para ver. E não é com isso para julgar a todo mundo, dizer que está todo mundo mal, não. Mas ao mesmo tempo, se estão, que Deus nos guarde de entrar, porque neste caso de Jeremias, foi a maioria a começar do rei. Foi a maioria, inclusive os sacerdotes. Foi a maioria, inclusive os levitas. Quiséramos que não fosse. Quiséramos que não tivéssemos que julgar, mas foi Jesus quem nos mandou fazer. A palavra nos diz, irmãos, olhem tudo, examinai tudo e retende o bem. Para quê? Para condenar? Não, ninguém pode condenar a ninguém. Ninguém, ser humano, pode julgar ninguém para condenação. Isto não é bíblico, mas julgar para discernimento é mais do que bíblico. Eu tenho que discernir se isto é certo ou se é errado, se isto é bíblico ou se é antibíblico. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que Joaquim introduziu? Frouxidão moral. Não, aqui tá tudo bem, não, isso não tem problema. Ah, imagina, isso é coisa do passado. A gente faz isso. Isso é pecado? Não está escrito na Bíblia que isso é pecado. Perseguição aos profetas. No mesmo contexto, o versículo 3 diz aqui, olha, cruéis e sem amor para com os bons. Então, quando aparece um santo, quando aparece alguém que se levanta pela verdade, veja como vão tratar esta pessoa. Veja se vão tratar com amor, com decência. Jogado fora, vai para o calabouço, como mandaram a Jeremias. Nós colocamos aqueles que se levantam pela verdade, pela palavra. Se fosse questão de educar, se fosse questão de amor, e a gente leu numa classe passada acerca disso, dos fracos, né?
A gente tomaria a postura bíblica, mas no mínimo, irmãos, se conversaria, se falaria no sentido de falar, de ensinar a Bíblia com a pessoa, de trazer ao conhecimento, mas não. A verdade é que no Espírito, a Bíblia está dizendo, essas pessoas são cruéis e não têm amor para com os bons. E se a gente quer saber aonde está o nosso coração nisso, é a nossa reação para com esses. Aqueles que por acaso não aceitem a nova maneira de que está aqui na igreja, como é que nós nos sentimos em relação a eles? Ah, aquilo é cafona, aquilo é quadrado, aquilo é do tempo passado. Parece com amor estas palavras? Quando Cristo morreu por esta pessoa, e na essência essa pessoa está tentando lutar, vamos dizer, com palavras bem por aquilo que ela entende ser a palavra de Deus. Será que nós estamos lutando por aquilo que nós entendemos ser a palavra de Deus? Ou será que nós estamos lutando por aquilo que nós entendemos que a igreja de hoje deve ser? Me parece mais a segunda. Quiséramos que nós estivéssemos lutando pela palavra, que nós fôssemos a ela ou a outro, dizer, minha irmã, entenda, porque Jesus disse isso, porque a palavra diz aquilo. Eu pergunto. E por último, o uso de mão de obra escrava. Jeremias, foi Deus que falou por ele, olha, o rei construiu o templo dele à custa de trabalho de pessoas que ele não pagou. Vou ler, Jeremias 22, só o 13, tá? 22 e 13, o contexto que o pastor colocou aqui um pouco maior. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho. Aí eu vou levar você a Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, que diz o seguinte: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Olha aí a palavra bíblica, em nome de Jesus, que introduzirão encobertamente. Eles não vão dizer, ei, irmãos, eu vim ensinar uma heresia aqui. Não, não. Essas igrejas que estão crescendo, eu não estou dizendo de todas, mas também não estou tirando a nenhuma, porque o juiz aqui é Deus e a sua palavra. Eu estou dizendo o que Pedro disse, usado pelo Espírito Santo de Deus, e com relação aos últimos dias que nós estamos vivendo. Vão haver entre vós falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina de perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Não está falando de igreja, está falando da verdade. Agora eu vou ler o versículo 3, que tem a ver com a mão de obra escrava aqui, né? Essas pessoas, estes líderes, por avareza farão de vós, igreja, negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Ou seja, Deus fará juízo. A gente também não tem que se enervar, nem odiar ninguém, porque Deus fará juízo. No entanto, assim como o profeta sofria em ver o povo enganado, em ver um povo cabeça dura, não querendo ouvir a voz da verdade, de um Jeremias que tinha ouvido de Deus a verdade. Agora também, Deus fala que essas pessoas vão introduzir na igreja, como no povo daquele tempo, estas realidades. E a pergunta é, será que isso não está no nosso meio demais? Subtópico segundo, né? Joaquim, o rei que rejeitou a mensagem, este é o importante desse subtópico. É que eles não temeram, o rei não temeu. Você lê aí o subtópico, o tempo já passou, nós não vamos ler, mas leia o subtópico. E o centro, o cerne disso aí é que ele não temeu a palavra de Deus, mas a rejeitou, né? Até de jogar o pergaminho, a carta, né, que Jeremias enviou, ele não pôde estar, ele mandou Baruque levar e ler para o rei, para o povo, aqueles que estavam ali, em verdade, a palavra de Deus. E ele rasgou e jogou no fogo. Desprezou, rejeitou a palavra de Deus. E há uma igreja ainda, há servos ainda, que estão como arautos, falando a verdade ainda.
não são a maioria, não são aqueles que as pessoas mais querem estar ou seguir, porque não são coisas novas. Talvez não tenham aparência semelhante ao mundo. E, infelizmente, estes estão sofrendo como o profeta sofreu, por causa da cegueira e do engano que está havendo no meio do povo de Deus. No entanto, é importante entender que esta liderança que leva, e a pergunta é, irmã, como é que eu vou saber? Basta olhar o fruto, basta olhar para que caminho está levando. Falou Jesus ou falou o Espírito Santo, não significa que seja o Jesus da Bíblia ou o Espírito Santo da Bíblia. Como assim, irmã? Porque se o Jesus da Bíblia, por exemplo, falou aquilo que a gente acabou de estudar sobre Mamon, é forte para mim também. Mas é a palavra dele. Então, se eu ensino sobre o Jesus da Bíblia, eu tenho que trazer-nos a esta palavra, a esta revelação. Então, se me introduzem, eu estou me levando para um caminho que é exatamente o contrário desse, ou paralelo a esse, e que é largo, o que te parece o caminho largo? Uma igreja que agora está tudo bem e é largo. Todo mundo pode, está tudo certo. Contanto você diga o nome de Jesus e adore a Ele, e cante hino de crente. Tá tudo bem. Não, eles não temeram a palavra, esta palavra que nós estamos estudando aqui, antes a rejeitaram. O subtópico número 3, nós vemos 3 coisas aí em relação ao rei, ao profeta e à palavra. Tá? O rei rebelou-se contra a voz de Deus. O profeta foi protegido por Deus, mas Deus não tirou a mão de permitir ele passar pelo sofrimento. Escute, por favor. O homem de Deus, ele é protegido por Deus, mas Deus permite ele passar pelo sofrimento, ok? Ele não tira o caminho do trabalho de Deus, que é doloroso, que é sofrido, que é de entregar a sua vida, como Paulo disse que fazia pela igreja, de se deixava gastar. Este é o caminho do servo, é de se deixar gastar, ok? Este é o caminho, e Deus não vai impedir isso, pelo contrário, é testemunho para as pessoas que estes vivam desta maneira. Amém? Então, Deus não vai impedir, mas de maneira geral, mas também não vai impedir morrer. Algumas vezes permite, em determinado... Paulo foi decapitado. Chega o tempo de Deus, mas até chegar este tempo, nada acontece, a mão de Deus está o guardando. E falou do rei, falou do profeta e da palavra, que foi o finalzinho que o pastor colocou isso. Eu estou falando subtópico 3, página 59, né? Ele diz que a palavra permaneceu escrita, porque o rei jogou no fogo, né? Aí Deus deu para Jeremias de novo todas as palavras e mais, mandou escreve outra vez. E deu para Jeremias todas as palavras. Por quê? Porque a palavra permanece e vai permanecer até o fim. Subtópico 3, Zedequias, o rei das incertezas. Somente no segundo subtópico que me chamou a atenção o fato das fraquezas do rei. Então, quais foram as 2 fraquezas que nós encontramos na vida de Zedequias? Agora, o terceiro tópico é na vida de Zedequias, né? O pastor, logo antes do segundo parágrafo aqui, a última frase, ele disse que ele não tinha forças suficientes para liderar os seus oficiais. E a segunda coisa é que ele tinha medo da opinião popular. Ele colocou não aqui, mas na verdade ele se contradiz aqui. Depois ele diz que ele se importava com os de fora. Ou seja, a verdade é essa, né? É que ele, em primeiro lugar, não tinha autoridade para liderar os seus, ok? E ele se movia pela opinião dos outros. Isso, eu volto a dizer, é a regra do mercado de hoje. Qualquer um que está na área de negócio sabe que você tem que dar o que o mercado te pede. Isso é para a lei de mercado. Isso é básico para quem quer vender, para quem quer ser popular, para quem quer trazer pessoas para te assistirem. Mas não deve ser assim no reino de Deus. Não é este o servo e a serva que Deus espera, mas sim alguém obediente a ele. Mas o que eu quero dizer com isso que é normal? É o que nós estamos vendo. Para crescer, nós estamos vendo alguns ministérios, algumas pessoas, alguns influenciadores, então, deixando por causa da opinião popular, então cedendo, mostrando algo que eles têm em comum com as pessoas, para que essas pessoas gostem de você e, portanto, participem ou comprem o que quer que seja. Estejam na sua igreja, façam parte do seu grupo, não importa, ok? Mas esta é a realidade do mundo.
mas nós aprendemos aqui foram os fracos diante de Deus e da palavra de Deus de Zedequias. Então, qual o primeiro? Não liderava. 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 4, nós vamos trazer para o nosso contexto, né? Diz em relação aos pastores, os bispos chamados aqui, não é? Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. O que isso mostra? Irmã, isso é para os pastores, é verdade. Os pastores que são líderes, Zedequias era líder de toda a nação. Os pastores, ou os pais, são líderes da sua casa. Ele pode até não ser líder na empresa ou de um país, mas se ele não é de nenhum desses lugares da sua casa, ele é. Ele é. E Deus diz, se você quer ser obreiro na casa de Deus, então eu tenho que ver evidente se você tem essa característica. Ele disse aqui, para Jeremias é uma fraqueza, ele não tinha isso. Ele não tinha autoridade sobre os seus, o que eram governados por eles. E a prova primária, se eu não consigo governar pessoas que são de fora, que não tem vínculo comigo necessariamente, vamos começar com o de casa que comem do pão que eu pago. Pai de família, eu sustento essa casa. E aí a palavra diz que governe bem a sua própria casa. E os seus filhos se sujeitam a ele. E caminham, a casa dele caminha em modéstia. Não, né? Então, são características que a palavra de Deus chama em relação ao líder. Nós estamos falando de um líder aqui. Então, a fraqueza daquele líder foi não ter autoridade sobre os seus liderados. A fraqueza deste obreiro poderia ser não ter autoridade, nem mesmo na sua casa. Aí Deus diz o seguinte, se ele não tem na casa dele, como ele terá na igreja de Deus? Ok? Então, essa é uma realidade. Então, a pergunta para nós é essa. Será que a liderança está indo com o mercado? Ou será que a liderança está levando com a autoridade a palavra de Deus, ao caminho de Deus? E se nós temos uma liderança que nos chama atenção, que nos traz seguros, sabe o que nós devemos fazer? Agradecer a Deus. O problema é que o povo hoje, somos nós, que não queremos que ninguém mande em mim. O quê? Pastor falar que eu tô chegando atrasado, me chamar a atenção, falar alguma coisa, e ainda falar publicamente, e não sei o quê, e não sei o quê, e por causa disso, ou que eu fiz, ou que deixei de fazer, e etc, etc. Se ele é o pai da família, não seríamos nós estarmos sujeitos neste contexto aqui familiar? Ninguém está falando de escravo, não, irmãos. Estou falando de sujeição e obediência às regras, à ordem do que é posto, e vamos colocar o que é posto pela Bíblia. Se a pessoa é uma pessoa insana que coloca regras que não tem nada a ver com a Bíblia, tudo bem. Procure outra igreja. Mas se é uma pessoa que tem sido como um pai para a igreja e admoestado nos caminhos do Senhor, então quem está errado, na verdade, somos nós. Mas a verdade é que, por que eu vou ficar numa igreja que me dizem o que fazer, o que eu posso fazer, o que eu não, e como eu faço, e quando eu... Se há outras muitas que todo mundo pode o que quer. Exatamente. Há um caminho estreito que leva à salvação. E que Deus guarde se o seu pastor tem tentado manter o rebanho neste caminho, porque este homem é de Deus. Agora, se já está comendo e aumentando, e aumentando, e aumentando, e deixando, Jesus disse, esse não é o pastor, é o mercenário, porque as ovelhas não são dele. Por isso que ele vê o lobo, o falso profeta, e deixa entrar na igreja, e deixa falar, e dá um púlpito para eles. Não é pastor, é mercenário. Mas se é pastor na tua igreja, dá glória a Deus. Ame a este pastor, abrace a este pastor, obedeça a este pastor, sujeite-se a esse pastor, ore por esse pastor. Igreja, nós precisamos sustentar em oração aqueles que ainda estão liderando, porque a fraqueza de Zedequias e de outros
É que é muito mais fácil, e é muito mais fácil, caminhar e deixar tudo tranquilo. Para que eu vou fazer isso? E o pessoal ir todo embora da minha igreja, aí vai para essa igreja daí. É melhor estar aqui do que... Não, é melhor obedecer a Deus, é melhor continuar chamando ao temor de Deus, é melhor continuar fiel à palavra de Deus, porque foi só isso que ele pediu de nós. Ele não nos pediu para moldar o evangelho para ninguém. Jesus nunca pediu isto para nós e nunca vai pedir. Aleluia! Qual o outro problema do rei? Se movia com as opiniões de todo mundo. Aí Josué 24:15 diz: se vocês querem seguir aos deuses da terra, podem ir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não me movo porque o meu vizinho da direita acha isso, porque o irmão foi para aquela igreja, porque isso eu não me movo, eu não me movo, eu não me movo. Eu e a minha casa, está aí, um líder dentro de casa, Josué. Ele pôde falar isso. Eu e a minha casa, aleluia, serviremos ao Senhor. Jovens, casem-se para serem líderes do seu lar. Sejam servos de Deus. Procurem o caminho apertado do Senhor, que leva você e a sua família à salvação. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Que Deus possa continuar esta obra em nossos corações e que nós possamos ser veículos deste evangelho para aqueles que vão nos ouvir neste domingo na Escola Dominical. Amém.